alunos do oitavo ano A. Quem fala é o professor de História, Eduardo Benedito. Em primeiro lugar, gostaria de salientar a boa participação que vocês tiveram na primeira semana do uso da plataforma Google Sala de Aula. A classe foi bastante participativa, realizaram várias interações, tirando dúvidas para elaborar a atividade 01 de História, como também a atividade sobre saúde, coronavírus básico. Então foi muito bom a participação de todos. Esse vídeo eu vou chamar de vídeo orientação, não é? Ele diz respeito a algumas dicas, algumas orientações para a turma do oitavo ano desenvolver a atividade de História 02, o tráfico de escravos e as origens africanas da população brasileira. Então, quando você acessa a sua turma no Google Sala de Aula, você vai no tópico de História e você já encontra a atividade 02, que é da nossa segunda semana. Então, em primeiro lugar, é importante você ler, né, esse cabeçalho da primeira página, onde você encontra o título da atividade, uma descrição, o tempo de duração. Então, essa atividade ela equivale a 4 horas aulas, ou seja, seria uma semana, né, de aula de História. A segunda semana começa no dia 18/5, que é uma segunda-feira, e se encerra no dia 22/5, uma sexta-feira. Então você tem a data de entrega dessa segunda atividade, é no dia 22/5, na sexta-feira, até às 17h50. O nosso horário oficial do período, de encerramento do período, né, do período da tarde, é às 17h50. Então você tem até 17h50 para entregar a atividade 2. Aqui você encontra também os objetivos. A leitura dos objetivos já vai esclarecer muita coisa, né, a respeito da atividade. E uma observação sobre a forma de como que você pode entregar ou enviar essa atividade para o professor. Então, nessa atividade 02, nós vamos trabalhar com 2 mapas. Um primeiro mapa já é meio familiar de vocês, porque ele foi trabalhado, né? Provavelmente todo mundo tem a construção desse mapa no caderno de História. Então é um mapa sobre as principais rotas do tráfico durante a escravidão, que durou 400 anos, mais ou menos, um pouco mais de 400 anos da história do Brasil. Então, normalmente, uma viagem dessa região aqui da África Central para o Rio de Janeiro durava em média 60 dias. Já uma viagem dessa região aqui do sudoeste da África, né, durava em média, podia chegar até 90 dias. E uma viagem aqui de Moçambique para o Brasil tinha a duração aproximada de 120 dias ou um pouco mais. Então, nesse mapa, a gente tem aqui os principais portos de embarque, né? Os principais portos do comércio de escravos durante o nosso período colonial. Então, aqui na África Central, os portos de Benguela e Luanda, onde hoje está localizado o país chamado Angola. E aqui na África Ocidental, né, os portos de São Jorge da Mina e
o porto de Cabo Verde. Então veja também que esse mapa ele faz uma diferença entre os povos, entre as etnias que vieram da região central, que vão ser chamados assim de uma forma meio arbitrária, né? Porque são dezenas de povos que habitavam essa região aqui da África, que são chamados genericamente de bantus. Da mesma forma, aqui na África Ocidental, você tem uma série de etnias, uma série de povos que viviam aqui nessa região, que foram chamados genericamente de sudaneses. E aqui no Brasil, os principais portos de desembarque eram o porto do Rio de Janeiro, o porto de Salvador, o porto de Olinda, Recife, e o porto de São Luís, no Maranhão. Tá? Então foi já um mapa trabalhado, já é conhecido de vocês. E aqui, né, você também, o tráfico de escravos, existe um estudo, uma cifra que aproximadamente entre 5 a 6 milhões de africanos foram trazidos da África para o Brasil. Mas eles foram levados para outras regiões da América também, né? Para as Antilhas, o Caribe e para os Estados Unidos. Ao todo, em 400 anos de escravidão, a cifra aproximada é que tenham saído da África aproximadamente 12 milhões de africanos em 400 anos. Então, esse é o primeiro mapa. Daí a primeira questão. Qual é a temática principal do mapa, principais rotas do tráfico? Então você tem que realizar aqui uma explicação sobre o tema, o conteúdo deste mapa. A questão 2, você vai analisar os principais portos de embarque de escravos na África e quais os povos que eram embarcados em cada um dos portos africanos. Questão 3, quais os principais portos de desembarque de escravos no Brasil e quais os povos africanos que desembarcavam em cada um dos portos brasileiros. Tá? Daí aqui nós temos o segundo mapa, que foi um mapa publicado numa reportagem do jornal Folha de São Paulo. Então, é uma reportagem sobre um estudo comparando o DNA de negros no Brasil com povos africanos de hoje. Daí os pesquisadores estimam a seguinte contribuição de cada região da África. Então, segundo esse estudo comparativo de DNA, né, a maior parte dos afro-brasileiros, dos negros brasileiros, seus ancestrais foram trazidos dessa região aqui central. Né? A África Central aqui representa 58% dos escravos que foram trazidos para o Brasil. A segunda principal região é justamente a região aqui da África Ocidental, também chamada de Costa dos Escravos, com a cifra de 32%. Então nós temos duas regiões principais. A África Central, não é? O Congo, Angola, principalmente, e essa África Ocidental, Nigéria, Togo, Gana, Costa do Marfim, Benin, Libéria, Serra Leoa, Senegal, ou seja, essa região da África também nós temos uma cifra considerável de africanos que foram trazidos para o Brasil. Daí a gente tem as duas questões que encerram essa atividade. Quais as conclusões que o mapa Terra Natal aponta para a origem da população negra brasileira? Então você vai fazer
leitura do mapa e traduzir isso numa explicação em texto sobre esse problema. E daí, né, a gente também quer saber aqui na questão 5 qual a relação entre o primeiro mapa com o segundo mapa, com esse mapa aqui, com o mapa do DNA. Então essa é a segunda atividade de história. Eu agradeço a atenção de vocês, espero que vocês consigam elaborar da melhor forma essa segunda atividade e entregar e enviar lá no Google Sala de Aula para o professor. Então, estou me despedindo, muito obrigado, até o próximo vídeo explicação ou vídeo orientação. Até a próxima. Obrigado!